O ar noturno de Lisboa carregava o cheiro de mar e azulejos úmidos quando o grito ecoou pela rua estreita: pega o afeminado. Os polícias, com insígnias reluzentes sob as luzes amareladas dos candeeiros, avançaram como lobos, algemas tilintando, ignorando o pânico nos olhos do jovem que corria. Mas no instante em que o cercaram, uma voz grave cortou o caos como uma lâmina: parem. Ele é meu chefe. O capitão, ombros largos e uniforme impecável, emergiu das sombras, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer sirene. A multidão, um misto de turistas curiosos e locais endurecidos pela vida lisboeta, parou de sussurrar. O jovem, ofegante, apoiou-se numa parede de pedra fria, os cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre a testa suada. Chamava-se Miguel, 28 anos, com uma graça que o mundo confundia com fraqueza, mãos delicadas que pintavam murais de protesto nas noites de chiado, olhos verdes que viam além das fachadas coloniais da cidade. Ele não era o alvo daquela perseguição, era um erro, um equívoco nascido de um protesto contra a discriminação que ele organizara horas antes, na Praça do Comércio. Mas para aqueles agentes, ele era apenas o afeminado, um rótulo colado como piche. O capitão, Rafael, 42 anos, com cicatrizes de missões em Moçambique e um bigode grisalho que escondia sorrisos raros, estendeu a mão para Miguel. Seus dedos, calejados por anos segurando pistolas e corações partidos, tocaram o braço dele com uma ternura que contradizia a autoridade da voz. Eu disse para pararem, repetiu, os olhos castanhos fixos nos subordinados, que recuaram como se tivessem pisado em brasas. Um deles, um recruta de 20 anos com acne e arrogância fresca da academia, murmurou: capitão, mas ele... Rafael virou-se devagar, o peso do uniforme parecendo dobrar o ar ao redor. Ele é o inspetor-chefe da Unidade de Direitos Humanos. Meu superior direto na hierarquia. E se algum de vocês repetir isso, vão limpar latrinas até o fim dos vossos dias. Miguel ergueu o queixo, o coração ainda martelando como o sino da sede de Lisboa ao amanhecer. Ele conhecia Rafael há 3 anos, desde que fora transferido para a Polícia de Segurança Pública como o primeiro inspetor abertamente gay da Força, uma conquista forjada em audiências no Parlamento, petições assinadas à meia-noite em cafés de Alfama. Rafael fora o mentor relutante, o homem de ferro que escondera sua própria orientação atrás de medalhas e divórcios discretos. Mas naquela noite, sob o olhar acusador da rua, algo se quebrou entre eles, não a confiança, mas o véu de segredos que os protegia do mundo. Enquanto os polícias se dispersavam, murmurando desculpas que soavam como veneno azedo, Rafael puxou Miguel para o beco adjacente, longe dos flashes de telemóveis que capturavam o drama para as redes sociais. Estás bem? Perguntou, a voz baixa, como se as palavras fossem contrabando. Miguel assentiu, mas os tremores traíam a fachada. Eles não param, Rafael. Nunca param. Eu luto por leis, por mudanças, mas no fim do dia, sou só o afeminado para eles. Rafael apertou os lábios, o conflito dançando em seu rosto como sombras de oliveiras ao vento. Ele queria abraçá-lo ali, naquele beco fedendo a peixe e liberdade reprimida, mas o uniforme era uma prisão de algodão e honra. Em vez disso, tirou o casaco e o pendurou nos ombros de Miguel. Vem comigo. Para a esquadra. Vamos resolver isto. A viagem de táxi até a esquadra em Belém foi um silêncio carregado, o Tejo brilhando como uma lâmina de prata sob a lua crescente. Miguel olhava pela janela, revivendo o protesto, bandeiras arco-íris tremulando contra o vento atlântico, discursos sobre o casamento igualitário que ainda ecoavam nas ruas de uma nação que se orgulhava de ser progressista, mas guardava bolsos cheios de preconceitos. Ele pensara em desistir 1000 vezes, deixar Lisboa, com suas colinas íngremes e memórias doces amargas, por uma vida anônima em Porto ou até no Brasil. Mas Rafael era o âncora, o homem que o ensinara a atirar com precisão cirúrgica, a ler relatórios como poemas ocultos, e, em noites roubadas em hotéis discretos de Cascais, a amar sem medo. Ou quase sem. Na esquadra, o ar era grosso de café requentado e papéis amarelados. Rafael dispensou os agentes com um aceno, e os dois entraram na sala de interrogatórios. Irônico, pensou Miguel, que o lugar onde confissões eram arrancadas agora seria palco de uma conversa que nenhum deles queria ter. Sentaram-se frente a frente, a mesa de metal entre eles como uma fronteira invisível. Por que me defenderes assim? Perguntou Miguel, a voz rouca. Podias ter fingido que não me conhecias. Manter a tua reputação intacta. Rafael riu, um som curto e amargo, como vinho azedo de Alentejo. Reputação. Eu construí esta vida em mentiras, Miguel. Casado por conveniência, pai ausente, capitão que esmaga bandidos mas não o seu próprio coração. Tu és a única verdade que eu tenho. As palavras pairaram, pesadas como o nevoeiro matinal do rio. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, e Rafael hesitou, apenas um segundo, mas o suficiente para que a dor se instalasse. Lembras-te da primeira vez que nos vimos? Na formação em Évora.
Eu, o novato que era com um crachá que dizia inspetor, tu, o veterano que me olhava como se eu fosse uma ameaça ambulante. Rafael sorriu de lado, os olhos suavizando. Pensava que ias rebentar a unidade com as tuas ideias malucas sobre inclusão. Mas depois. Depois vi-te a salvar aquele miúdo trans na manifestação de 2022. Gritaste com os neonazis como um leão, sem arma, só com palavras. Foi aí que soube. Soube o quê? A pergunta não foi dita, mas pairou. Rafael continuou, a voz ganhando urgência. Soube que te amava. Mas o mundo. Esta farda. Os meus homens. Eles não entendem. Chamam-te de afeminado porque não veem a força por trás da graça. Não veem o homem que me faz questionar tudo. Miguel sentiu as lágrimas quentes, mas engoliu-as, e se eu for embora, Rafael? Se esta cidade me engolir vivo. O capitão levantou-se, contornou a mesa e ajoelhou-se ao lado da cadeira de Miguel, a mão no joelho dele como uma promessa. Então eu vou contigo. Deixamos Lisboa, as insígnias, tudo. Mas primeiro, enfrentamos isto juntos. O amanhecer encontrou-os na varanda da esquadra, o sol tingindo o tejo de ouro. Mas o descanso era ilusório, um relatório chegara durante a noite, ameaças anónimas contra Miguel, ligadas a um grupo extremista que se infiltrara na polícia. O protesto da véspera fora apenas o começo. Rafael apertou o ombro de Miguel. Prepara-te. Isto vai piorar antes de melhorar. E assim, no coração de uma cidade de fado e revoluções, dois homens uniram forças contra as sombras que os separavam, amor e dever entrelaçados no nó que nem o preconceito poderia desfazer. A manhã em Lisboa acordou com um céu de safira, mas o humor na esquadra era de chumbo derretido. Miguel, ainda com o casaco de Rafael sobre os ombros, folheava o relatório no seu gabinete improvisado, uma salinha com vista para os Jerónimos, onde o cheiro de incenso antigo se misturava ao ozônio de impressoras velhas. As ameaças eram específicas, o afeminado vai pagar pelo que disse na praça. Palavras rabiscadas em tinta vermelha, enviadas por correio anónimo, com um envelope cheirando a tabaco barato e ódio fresco. Ele sentiu um arrepio, não de medo puro, mas da raiva que borbulhava como o vinho a ferver nas adegas do Douro. Rafael entrou sem bater, uma caneca de café fumegante na mão. Bebe. Vais precisar de força. Entregou-a a Miguel, os dedos roçando os dele num toque que era ao mesmo tempo consolo e faísca. Sentou-se na borda da secretária, o uniforme amarrotado da noite anterior traindo a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Eu falei com o comissário. Ele quer uma reunião ao meio-dia. Diz que é sensível. Miguel ergueu uma sobrancelha, o vapor do café embaçando os óculos que usava para ler relatórios. Sensível? É código para varrer para debaixo do tapete. Rafael assentiu, sombrio. Talvez. Mas eu não vou deixar. Não desta vez. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Ana, a colega de Miguel na Unidade de Direitos Humanos, uma mulher de 35 anos, com cabelos pretos curtos e um piercing no nariz que desafiava o regulamento. Ela era lésbica assumida, casada com uma artista de rua em Barro Alto, e a amiga mais próxima que Miguel tinha na força. Ouvi o que aconteceu ontem, disse ela, fechando a porta atrás de si. Os olhos castanhos dela faiscavam de preocupação. Os rapazes na cantina estão a comer-vos vivos. Dizem que o capitão amoleceu por causa do seu amiguinho Pierre. Rafael endireitou-se, o maxilar tenso. Deixa-os falar. Eu cuido disso. Ana riu, seca. Cuidar como? Com punhos ou com palavras? Miguel, tu sabes melhor que ninguém, palavras não bastam aqui. Miguel pousou a caneca, o café agora frio como o seu humor. Ana era a ponte entre mundos, crescera em uma família conservadora de Setúbal, onde o mar pescava segredos e o padre ditava moral. Ela saíra do armário aos 20, depois de um namoro secreto que terminara em desterro familiar. Lembra-te do meu caso em 2020? A queixa contra o sargento que me chamou de anormal. Levei meses a provar discriminação, e no fim, ele foi promovido para outra esquadra. Rafael cruzou os braços, a cicatriz no antebraço, lembrança de uma emboscada em África, latejando como um aviso. Isto é diferente. Miguel é o chefe. E eu? Eu sou o escudo. Ana olhou entre eles, o ar carregado de algo não dito. Escudo? Ou algema? Vocês dois andam a dançar em volta disto há anos. Se não falarem agora, o ódio vai falar por vocês. Ela saiu, deixando um silêncio que ecoava como o fado de Amália Rodrigues nas rádios antigas. Miguel virou-se para Rafael. Ela tem razão. O que somos nós, afinal? Colegas. Amantes escondidos.
Ou só dois tolos a fingir que o mundo muda? Rafael levantou-se, aproximando-se devagar, como se o chão pudesse rachar. Somos tudo isso. E mais. Lembras-te de Sintra, no verão passado? Aquela casa alugada, a chuva a bater nas vidraças, nós dois sem fardas, sem medos. Falámos de futuro, viagens ao Algarve, uma vida longe das sirenes. Miguel sorriu, fraco, o calor da memória aquecendo o peito. E eu disse que sonhava em adotar uma criança, dar-lhe o que eu não tive, aceitação. Rafael tocou o rosto dele, o pulgar traçando a linha do queixo. E eu disse que seria o pai que a cidade nunca esperou de mim. Mas o idílio foi cortado pelo toque do telemóvel de Rafael. O comissário, voz grave como o sino do mosteiro dos Jerónimos, reunião agora. Traga o inspetor. A sala de conferências era um mausoléu de madeira escura e retratos de heróis coloniais, onde o ar cheirava a charutos extintos e decisões erradas. O comissário, um homem de 60 com barriga de cerveja e sotaque do Minho, sentou-se à cabeceira. Ao lado, dois advogados da procuradoria, rostos pálidos como o mármore de Mafra. Senhores, começou ele, o incidente de ontem é um embaraço. Protestos, vídeos virais. E agora ameaças. Precisamos de descrição. Miguel interveio, a voz firme, descrição. É código para silêncio. Estes agentes insultaram-me publicamente, e agora o ódio bate à porta. Queremos justiça, não um tapete. O comissário tamborilou os dedos, os olhos desviando para Rafael. Capitão, o senhor defendeu abertamente. Isso complica as coisas. Rumores na tropa. Rafael inclinou-se para a frente, os nós dos dedos brancos na mesa. Rumores. São factos. Miguel é o meu superior. E se a polícia não protege os seus, quem protege os cidadãos? Um advogado pigarreou, abrindo uma pasta. Inspetor, as ameaças parecem isoladas. Um grupo marginal. Recomendamos que o senhor se afaste do cargo por uns dias. Férias pagas. Miguel riu, incrédulo. Férias. Enquanto o preconceito festera. Não. Eu fico. O comissário suspirou, rendendo-se. Muito bem. Mas capitão, vigie-o. E mantenha as coisas profissionais. Saindo da reunião, Rafael e Miguel caminharam pelos corredores labirínticos, o eco dos passos como um dueto relutante. Eles sabem, murmurou Miguel. Sobre nós. Rafael parou, encostando à parede fria. E se souberem? Talvez seja hora de parar de esconder. Mas o beijo que se seguiu foi interrompido por um agente passageiro, que piscou e seguiu caminho. O fogo apagou-se, deixando cinzas. De volta ao gabinete, uma mensagem anônima no telemóvel de Miguel. Cuidado, chefe. O capitão não te salva para sempre. O jogo começara, não só contra o ódio externo, mas contra os demónios que os esperavam por dentro. E Lisboa, com as suas 7 colinas, assistia em silêncio, guardando segredos como o Tejo guarda navios afundados. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. O sol do meio-dia batia impiedoso nas ruas de Belém, transformando o asfalto em espelho derretido, quando Miguel e Rafael saíram da esquadra. O ar vibrava com o zumbido de turistas em filas para os pastéis de nata, alheios ao vendaval que se formava nas vidas dos dois homens. Vamos ao meu apartamento, sugeriu Rafael, a voz baixa para não atrair olhares. É mais seguro que aqui. Miguel hesitou, o telemóvel ainda quente na mão da mensagem ameaçadora. O apartamento de Rafael ficava em Alcântara, num prédio modesto com vista para os estaleiros abandonados, um refúgio de livros empoeirados sobre história militar e garrafas de ginja meio vazias, onde o capitão se despia da armadura. O táxi serpenteou pelas avenidas, passando pelo padrão dos descobrimentos, monumento irónico a exploradores que conquistavam mundos mas ignoravam os seus próprios. Dentro do carro, o silêncio era um terceiro passageiro, pesado com perguntas não feitas. Miguel quebrou primeiro. O que farias se dissesse que quer sair da polícia? Ir para uma ONG em Coimbra, trabalhar em políticas sem o peso da farda. Rafael virou o rosto para a janela, o reflexo mostrando linhas de fadiga. Eu apoiava-te. Mas e nós? Eu não posso largar tudo. Tenho responsabilidades, a tropa, o meu filho, Tomás, que mal me vê desde o divórcio. Miguel sentiu uma pontada, o nome de Tomás como uma farpa. O rapaz de 16 anos, com olhos do pai e a rebeldia da mãe, era o elo frágil na vida de Rafael, visitas esporádicas a Évora, conversas ao quarto sobre escola e sonhos. Chegaram ao prédio, um edifício de fachadas descascadas onde o elevador rangia como um lamento.
No terceiro andar, o apartamento era um caos organizado, pilhas de dossiês em mesas de madeira, uma foto de Tomás a pescar no Sado, e no canto, um cartaz desbotado de um concerto de Marisa. Rafael trancou a porta, o clique quando como uma sentença. Senta-te. Vou fazer um arroz de marisco. Pelo menos, comemos como gente. Miguel observou na cozinha aberta, as mangas da camisa enroladas revelando antebraços fortes, movimentos precisos como em uma operação. Era aí que o via mais vulnerável, não no campo de batalha, mas no ritual doméstico, cortando cebolas com lágrimas que não eram só da faca. Enquanto o arroz borbulhava, Miguel explorou o espaço. Encontrou uma caixa debaixo da cama, cartas antigas, uma delas de um amante em África, palavras de despedida tingidas de arrependimento. Quem era? Perguntou, segurando o envelope amarelado. Rafael parou de mexer a panela, o vapor subindo como fantasmas. João. Um soldado. Em Maputo, 2005. Pensávamos que o exército mudara, mas... Ele suicidou-se depois de um relatório falso de conduta imprópria. Eu não o salvei. A confissão caiu como uma âncora, puxando Rafael para o abismo. Miguel aproximou-se, abraçando por trás, o cheiro de açafrão misturando-se ao de sal. Não foi culpa tua. Mas eu não serei mais um segredo. O almoço foi interrompido por uma chamada de Ana. Miguel, tens de ver isto. O vídeo de ontem está viral. Hashtags como polícia homofóbica e capitão herói. Mas a contra-ataques, um blog anónimo a chamar-te de agitador infiltrado. Rafael pegou no telemóvel, o ecrã iluminando o rosto sombrio. Comentários choviam. O capitão é gay. Que vergonha para a PSP. Outros defendiam, finalmente, alguém com coragem em Lisboa. Miguel sentiu o estômago revirar. Eles vão atrás de ti agora. A tua carreira. Rafael desligou o fogão, o arroz esquecido. Que se lixem as carreiras. Eu escolho-te a ti. Mas a escolha foi testada horas depois, quando bateram à porta. Era o Sargento Mendes, um homem corpulento de 50 anos com cicatrizes de motins nos anos 80, e dois agentes. Capitão, precisamos falar. Ordens do comissário. Entraram sem convite, o ar tornando-se opressivo. Mendes sentou-se no sofá, os olhos fixos em Miguel como um cão de caça. Inspetor, o senhor causou confusão. Aqueles polícias ontem. Bons rapazes, de famílias tradicionais. O senhor os humilhou. Miguel endireitou-se, a voz afiada. Humilhei. Eles me insultaram. E ameaças seguem. Isto é assédio. Mendes riu, gutural. Ameaças. Provavelmente brincadeira. Mas o capitão. Defender um tipo como o senhor. Isso cheira a fraqueza. Rafael interveio, o tom gélido como o vento do Atlântico. Fora da minha casa. Agora. Ou eu reporto insubordinação. Os agentes recuaram, mas Mendes demorou, sussurrando ao sair, cuidado, capitão. O lobo na pele de cordeiro morde. A porta fechou, deixando eco. Miguel tremia. Eles sabem. E vão usar Tomás contra ti. Rafael assentiu, puxando-o para um abraço feroz. Então lutamos. Juntos. Mas no fundo, ambos sabiam, o verdadeiro conflito não era externo, mas o medo de perder o que construíram nas sombras. E enquanto o sol se punha sobre a Alcântara, tingindo o tejo de sangue, o telefone tocou novamente. Tomás, a voz adolescente trêmula. Pai, vi o vídeo. É verdade. Tens um namorado. O mundo deles rachava, e as peças cairiam onde o destino quisesse. A chamada de Tomás durou apenas 2 minutos, mas deixou cicatrizes invisíveis. Pai, a mãe está furiosa. Diz que és uma vergonha, murmurou o rapaz, a voz e quando o pavor de quem cresce entre silêncios forçados. Rafael, encostado à parede da cozinha, sentiu o coração contrair como uma rede de pesca apertada. Filho, é complicado. Mas eu amo-te. E o Miguel? Ele é importante para mim. Silêncio do outro lado, depois um clique seco. Desligado. Miguel, do outro lado da sala, observava em silêncio, o arroz agora frio na panela como as esperanças que se evaporavam. Ele vai entender. Com o tempo, disse, mas as palavras soaram vazias, como promessas de político em campanha. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes do 25 de abril a piscar no horizonte. Rafael sugeriu uma caminhada pelo Tejo para arejar a mente, nada como o rio para lavar pecados, brincou, mas os olhos traíam a tormenta. Caminharam pela marginal, o vento salgado chicoteando os cabelos, passando por casais heterossexuais de mãos dadas,
alheios ao drama paralelo. Miguel parou junto a uma lanterna, o reflexo dançando na água escura. Lembras-te do nosso primeiro beijo? Aqui, em 2022, depois de uma operação em Cais do Sodré. Tu, coberto de suor, eu com o coração aos saltos. Foi como se o mundo parasse. Rafael aproximou-se, os ombros roçando. Parou. Mas recomeçou mais forte. Tu me salvaste de mim mesmo. O momento de ternura foi estilhaçado por um grupo de jovens no final da adolescência, saídos de um bar próximo, cervejas na mão, risos altos como trovões. Um deles, com boné virado para trás e tatuagens de cruzes, apontou para Miguel. Olha o viado da polícia. O herói do vídeo. Os outros riram, aproximando-se em círculo. Rafael instintivamente colocou-se à frente, a postura de capitão ativando-se como um interruptor. Dispersam-se. Isto não é brincadeira. Mas o líder, um rapaz de olhos injetados, cuspiu no chão. Brincadeira. Vocês destroem a nação. Gays na polícia. Nojo. Um soco veio do nada, acertando o ombro de Rafael, que revidou com precisão treinada, derrubando o agressor no passeio. O tumulto explodiu, gritos, empurrões, o som de garrafas quebrando como ossos. Miguel puxou o apito de emergência do bolso, relíquia de protestos passados, o som cortante chamando reforços invisíveis. Rafael lutava como um touro, mas o número era desigual, um golpe na costela fê-lo grunhir. Miguel, sem treinamento de rua, agarrou uma garrafa vazia como defesa, o vidro frio na palma suada. Rafael. Para trás. Mas o capitão não ouvia, o sangue escorrendo do lábio partido, os olhos flamejando com uma fúria primal. Um dos jovens acertou Miguel no braço, a dor lancinante como fogo, mas ele revidou com um empurrão verbal. Somos humanos, caralho. Como vocês. Sirenes uivaram ao longe, dispersando o grupo como folhas ao vento. Polícias locais chegaram, reconhecendo Rafael. Capitão. O que diabo? Ele limpou o sangue com a manga, ofegante. Ataque homofóbico. Levem-nos à esquadra para depoimentos. No carro patrulha, Miguel encostou a cabeça no ombro de Rafael, o cheiro de suor e adrenalina misturando-se ao de vinil dos bancos. Isso foi por mim. Eles veem-me como o veneno. Rafael apertou a mão dele, os nós dos dedos machucados. Não. Foi por nós. E vamos acabar com isto. Na esquadra, os depoimentos foram um ritual burocrático, mas o comissário apareceu pessoalmente, o rosto vermelho como tomate de Alentejo. Capitão, inspetor, isto é inaceitável. Aqueles miúdos são de famílias ligadas ao grupo extremista que mencionamos. E agora, agressão a um oficial. Rafael, com um penso rápido no lábio, rebateu, exato. Precisamos de uma operação. Infiltrados, vigilância. Não mais reações, ação. O comissário hesitou, mas Ana, que chegara correndo, interveio, eu concordo. E trago provas, o blog anónimo é gerido por um agente reformado, o antigo mentor do Mendes. A revelação caiu como uma bomba, ligando pontos, o sargento Mendes não era isolado, era a ponta de uma rede podre na própria polícia. De volta ao apartamento, com curativos frescos e chá de camomila fumegante, Miguel e Rafael sentaram-se no sofá gasto. Tomás ligou de novo, perguntou Miguel, suave. Rafael abanou a cabeça. Não. Mas escrevi-lhe uma carta. Sobre ser quem sou, sem filtros. Miguel leu-a em silêncio, as palavras cruas como vinho tinto. Filho, o amor não tem uniforme. E o Miguel é parte da minha família agora. Lágrimas escorreram, não de tristeza, mas de alívio. Ele vai ler, sussurrou Miguel. Rafael assentiu. Vai. E quando esta tempestade passar, levamo-o a Lisboa. Mostramos-lhe a cidade como ela é, bela, quebrada, mas nossa. Mas a noite trouxe uma reviravolta, uma mensagem de Tomás, não para o pai, mas para Miguel, via rede social, obrigado por fazeres o meu pai sorrir. Mas se o magoares, eu mato-te. Um sorriso amargo curvou os lábios de Miguel. O rapaz era teimoso como o pai, mas o gelo começava a rachar. Enquanto adormeciam entrelaçados, o telefone vibrou, Ana, com coordenadas de um encontro suspeito em Moraria. A caçada começara, e com ela, o risco de perder tudo, ou ganhar uma liberdade que Lisboa nunca vira. Moraria, o bairro das colinas íngremes e ecos moriscos, acordou sob uma garoa fina que transformava as ruas em rios de prata. Miguel e Rafael, vestidos de civis, jeans gastos e casacos anónimos, subiram as escadas de pedra até ao mirador da Senhora da Graça, onde o Tejo se estendia como uma promessa quebrada. Ana esperava,
encostada a um muro coberto de azulejos rachados, o telemóvel na mão mostrando um mapa de pontos quentes. O encontro é ao meio-dia, num café escondido perto do castelo. Mendes e o reformado, o tal do Costa, vão discutir estratégias contra os degenerados da PSP. Os olhos dela brilhavam com a excitação de uma caçadora. Rafael verificou a pistola escondida no coldre, o peso familiar como um velho amigo traiçoeiro. Nós observamos. Nada de intervenções prematuras. Chamo reforços, se necessário. Miguel assentiu, mas o estômago revirava, não de medo físico, mas do abismo moral. Estes homens, colegas de farda, tramavam nas sombras da cidade que juraram proteger. E se for maior? Se a corrupção subir até ao comissário? Ana encolheu os ombros. Então derrubamos o castelo. Começando por aqui. Desceram para o café, um buraco sombrio com mesas de ferro enferrujado e o cheiro de pastéis queimados, sentando-se numa mesa ao canto, disfarçados como um casal comum, o que, ironicamente, eram. O tempo arrastou-se como mel grosso. Rafael pediu um galão, as mãos firmes mas o olhar distante, revivendo memórias de operações em África onde a lealdade se mede em balas. Miguel, fingindo ler um jornal, traçava padrões no tampo da mesa com o dedo, corações partidos, setas apontando para o futuro incerto. Pensa no Tomás, murmurou Rafael, lendo a mente dele, ele mandou outra mensagem esta manhã, boa sorte, pais. Ele escreveu, pais. O coração de Miguel incharam, uma bolha de esperança no caos. Mas o momento evaporou quando Mendes entrou, o casaco largo escondendo a barriga, seguido pelo Costa, um homem magro de 70, com olhos de cobra e um crucifixo a balançar no peito. Sentaram-se 2 mesas adiante, vozes baixas mas carregadas de veneno. Ana ativou o gravador escondido no casaco, o zumbido quase inaudível. Precisamos de mais pressão, sibilou Costa. O capitão Rafael. Ele é o elo fraco. Dorme com o afeminado. Espalha boatos, arranja acidentes. Mendes riu, rouco. E o miúdo dele? Tomás. Uma carta nossa, anônima, e o capitão quebra. Miguel apertou o punho sob a mesa, as unhas cravando na palma. Rafael, pálido como cera, sussurrou, filho da puta. O plano desenrolava-se, infiltração em protestos futuros, falsos testemunhos para desacreditar a unidade de direitos humanos. Era uma teia, tecida com linhas de ódio antigo, enraizado nas tradições que Beaonha fingia enterrar. Ana sinalizou, hora de sair. Mas ao levantarem-se, Costa virou-se, os olhos estreitando-se. Vocês. Pareces familiares. O pânico gelou o ar. Rafael puxou Miguel para a porta, mas Mendes bloqueou o caminho, a mão no ombro dele, capitão. Que coincidência. O café, outrora anónimo, tornou-se arena. Afasta-te, rosnou Rafael, a voz um trovão contido. Mendes sorriu, dentes amarelados. O quê? Vais chamar o teu chefe para te salvar. Miguel interveio, a voz calma mas afiada como faca de azulejos. Gravações não mentem, sargento. Vocês acabaram. Costa riu, mas era nervoso. Provas. Fantasias de viados. A saída foi tensa, com Ana ligando para reforços enquanto corriam pelas ruelas labirínticas de Moraria. Sirenes uivaram, e em minutos, Mendes e Costa estavam algemados, os rostos contorcidos em fúria. De volta à esquadra, o interrogatório foi brutal, não fisicamente, mas emocional. Mendes cuspiu confissões, a polícia é para homens de verdade. Vocês, com as vossas paradas e bandeiras, enfraquecem-nos. Rafael, do outro lado do vidro unidirecional, sentiu náuseas. Ele era meu amigo, outrora. Lutámos juntos no 1143. Miguel apertou o braço dele, amigos verdadeiros não tramam contra o amor. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, jornais de Abola Castro, televisões a debater corrupção homofóbica na PSP. O comissário convocou uma conferência de imprensa, Rafael ao lado de Miguel como porta-voz. Flashes cegaram, microfones empurrados como lanças. A polícia de Lisboa compromete-se com a diversidade, declarou o comissário, suado. Mas Rafael roubou o show, eu protejo os meus. Seja contra crime de rua ou preconceito interno. E o inspetor Miguel? Ele é o melhor de nós. A sala aplaudiu, mas nos olhos de Miguel, havia uma sombra, a vitória era pírrica, Tomás ainda não respondera à carta. Naquela noite, em casa de Ana, um loft em bairro alto com paredes de grafite e vinho verde gelado, celebraram com moderação. Vocês foram corajosos, disse Ana, erguendo a taça. Mas o que vem agora? O grupo é maior. Rafael olhou para Miguel,
os olhos cheios de uma determinação nova. Agora, mostramos a cara. Um protesto nosso, na Praça do Comércio. Com Tomás, se ele vier. Miguel hesitou, o medo de exposição como uma corrente. Mas assentiu. Pelo amor que resiste. E enquanto as estrelas piscavam sobre a cidade das luzes, um envelope deslizou por debaixo da porta, uma carta de Tomás, em caligrafia adolescente: estou a caminho, Lisboa. Pai, Miguel, esperem por mim. O clímax aproximava-se, não com balas, mas com corações expostos ao sol impiedoso. O dia do protesto amanheceu com um céu de porcelana, o sol de dezembro aquecendo as pedras da Praça do Comércio como um beijo relutante. Miguel acordara cedo, no apartamento de Rafael, os lençóis emaranhados testemunhas de uma noite de conversas sussurradas, planos para o futuro, medos confessados como orações. Tomás chegara na véspera, de comboio de Évora, o rosto magro endurecido pela adolescência, mas os olhos eram puro Rafael, curiosos e ferozes. O rapaz abraçara o pai com rigidez inicial, depois cedera, murmurando: eu vi os vídeos. És fixe, pai. E para Miguel, um aceno tímido: obrigado pela carta. Faz sentido agora. A praça fervilhava, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo, cartazes com Amor sem farda e PSP inclusiva, uma multidão mista de aliados, ativistas e curiosos. Ana coordenava o som, sua esposa, Sofia, pintando murais ao vivo nas colunas do Arco Triunfal, cenas de casais diversos dançando sob o céu lisboeta. Rafael, sem uniforme pela primeira vez em anos, usava uma camisa branca simples, o peito leve mas o coração pesado. Prontos? Perguntou, a mão na de Miguel, entrelaçada publicamente pela primeira vez. Tomás, ao lado, com um boné dos Benfica e um pino de solidariedade, assentiu. Vamos mostrar-lhes. O protesto começou com discursos. Ana falou de família rejeitada, Sofia de arte como rebelião. Depois, Rafael subiu ao palco improvisado, o microfone tremendo levemente na mão. Eu sou capitão da PSP. E sou gay. Por anos, escondi-me atrás da farda, temendo perder o respeito dos meus homens, o amor do meu filho. Mas o inspetor Miguel ensinou-me que a verdadeira força está na vulnerabilidade. A multidão rugiu, aplausos misturados a vaias distantes, um grupo de contra-manifestantes, liderado por remanescentes do Círculo de Mendes, gritava, degenerados, do outro lado da praça. Miguel subiu a seguir, a voz clara como o sino da torre: chamam-me afeminado, mas eu chamo-me sobrevivente. Sobrevivi a insultos, ameaças, a um sistema que me queria silenciado. E com Rafael, Tomás, todos vós, sobrevivo ao ódio. Tomás, surpreendendo todos, pegou o microfone. Sou o filho do capitão. E o que vi não foi fraqueza, foi coragem. O meu pai ama sem medos agora, e isso inspira-me. Lágrimas escorreram pelo rosto do rapaz, e a praça uniu-se num coro de amor. Amor. Mas o idílio rachou, um objeto voou da multidão opositora, uma garrafa, arremessada com ódio. Rafael empurrou Miguel e Tomás para o chão, o vidro estilhaçando no palco como cristais partidos. Gritos, pânico, agentes leais correram para proteger, enquanto o caos engolia a praça. No meio da confusão, Miguel viu Costa, o reformado, infiltrado na multidão, dirigindo o ataque com gestos sutis. Rafael. Ali. O capitão, com um corte na testa sangrando, avançou como um raio, derrubando Costa com um teco preciso. Algemas clicaram, e o homem cuspiu: vocês nunca vencem. O ódio é eterno. Mas enquanto o arrastavam, a multidão aplaudiu, não só pela captura, mas pela visão de pai, amante e filho unidos, de pé sobre os cacos. O comissário, presente como observador, aproximou-se: isto muda tudo. Promoções para vocês. E uma nova era na PSP. Horas depois, no Hospital de São José, com curativos e adrenalinas quando, os três sentaram-se numa sala partilhada. Tomás, braço engessado de um empurrão, ria de uma piada de Ana. Sabem, pensei que Lisboa era só fado triste. Mas hoje é vitória. Rafael abraçou o filho, depois Miguel, o ciclo completo. Nós construímos isto. Juntos. Miguel, exausto mas radiante, sussurrou: e o que vem agora? Uma vida sem segredos. Rafael sorriu, o bigode grisalho curvando-se. Uma vida de verdade. Casamento, talvez. Adoção. O que o coração mandar. Meses passaram, mas naquela noite, sob as estrelas da praça reconstruída, o amor deles era o farol. Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, testemunhara o triunfo, não sobre o ódio, que persistia nas sombras, mas sobre o medo que o alimentava.
E assim, entre o Tejo eterno e as colinas eternas, Miguel e Rafael caminharam de mãos dadas, Tomás ao lado, rumo a uma manhã onde afeminado era só uma palavra vazia, e chefe significava família. O fado cantava, mas agora era de alegria, um hino a corações que, finalmente, batiam livres.